Entrarei agora no quinto assunto sobre as 7 taças da ira de Deus. Estarei agora comentando a quinta razão, porque são 7, eu estarei falando agora a quinta e depois estarei comentando as outras. Então vamos lá. A quinta taça da ira de Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o governo do anticristo, causando um apagão mundial. Trevas reais por todas as partes. Envolve-se o reino do anticristo. Este juízo divino acontecerá. Problema imprevisível na administração do anticristo. Esse é um reinado dos seus negócios como prova da soberania e o grande poder de Deus em agir quando quer. Tá vendo? Então, o que a Bíblia vai nos mostrar? A Bíblia vai nos mostrar que Deus vai entrar no sistema do anticristo, porque o anticristo ele vai começar o seu reino após o arrebatamento da igreja. Quando Jesus tirar a igreja, então começará o início de um outro reino, chamado de anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Então o que acontecerá aqui? A Bíblia está contando que este anticristo, ele vai começar o seu reino. Deus entra em ação em algumas circunstâncias do reino do anticristo para provar que ele é Deus e age quando quer. É o que a Bíblia está nos mostrando aqui. Então, por esse motivo, nós vamos ler aqui os versículos que estão comentando sobre esse assunto, 16, 10 e 11 de Apocalipse. 16, 10 e 11, vamos entender. Ó. Isso mesmo. Apocalipse, capítulo 16, versículo 10, versículo 11, diz a Bíblia. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino, e se fez tenebrosos, e eles mordiam a sua língua de dor. E por causa das suas dor, e por causa da sua chaga, o que eles fizeram? Blasfemaram de Deus do céu, e não se arrependeu das suas obras, ou seja, dos seus pecados, das suas maus obras. Então aqui Deus entrará em cena no reinado do anticristo. Está vendo? E a Bíblia está falando que o quinto anjo derramará a sua taça sobre o trono da besta e do seu reino. É o reino do anticristo, quando ele começa a reinar. Então Deus entra em cena. E o castigo deles é tão grande que eles vão morder as suas línguas de dor, de aflição. Porém, aqui a Bíblia está falando, que isso aqui é uma revelação de Jesus. Jesus sabia que isso aqui ia acontecer, então Jesus fez questão de deixar para nós entender isso daqui. Então, quando ele entra em ação, Deus também entra. E a punição de Deus, o juízo de Deus, o castigo de Deus é tão severo, tão grande, que eles morderão a sua língua de dor. O sofrimento é tão grande, mas aqui o próprio Cristo revela que eles mesmo assim não se arrependeram. Por que não se arrependeram? Porque estão com o coração turbado, estão dominados por Satanás. Entende? Então é isso que vai acontecer com os homens ímpios, com os pecadores não arrependidos, com o homem do pecado, filho da perdição, no seu reinado no anticristo. Então Deus entrará em ação para provar que ele é Deus. Esse é um castigo inevitável. Ninguém consegue impedir isso daqui. Como eu já tenho dito em outro vídeo, só quem não entra nesse castigo, a pessoa que será salvo.
ouve o Evangelho, crê no Evangelho, aceita o Evangelho e passa a viver o Evangelho. Não é brincar com o Evangelho, porque tem muita gente brincando com o Evangelho. O Evangelho não é para brincar, o Evangelho é para se arrepender do pecado, ouvir o Evangelho, arrepender e viver o Evangelho. Está entendendo? Então é o que a Bíblia está mostrando para nós. E aqui então o anticristo vai ter um problema no seu reinado, um apagão mundial. Nós vamos confirmar na Bíblia agora o que a Bíblia vai falar sobre esse assunto, entendeu? É a Bíblia que está falando, não sou eu que estou falando. Eu não estou falando nada aqui. Simplesmente estou trazendo uma revelação bíblica. É uma revelação que isso vai acontecer, vai acontecer e talvez não vai demorar, porque os sinais da vinda de Jesus está aí. Nós não podemos afirmar o tempo, como eu já disse em outro vídeo, não podemos afirmar o tempo. A única coisa que nós podemos afirmar é a verdade que irá acontecer. Então nós iremos entender, daqui a pouquinho nós estarei lendo alguns versículos que vai mostrar sobre o que nós estamos lendo, a revelação de Jesus, e também nós vamos entender que o profeta já foi usado antes de Jesus para falar sobre esse assunto. Então aqui nós estamos na quinta trombeta, onde a Bíblia diz que os homens não se arrependerão das suas obras, porque as obras deles são más. E essa é a razão de que os homens serão punidos por causa das suas más obras e não há arrependimento. Isso é o que a Bíblia está falando. Então Deus vai agir, porque Deus vai mostrar que Ele é Deus aqui em parte, certo? Para que você entenda. Continuando. Vamos lá. O profeta Sofonia havia previsto isso dizendo: aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de treva e de escuridão, dia de nuvem e de densas trevas. Olha, não é simplesmente um versículo, mas nós já estamos em outro livro. Aqui Jesus fala e aqui o profeta também fala sobre o assunto. O que Jesus revelou, o profeta já havia predito que aconteceria. Então não tem como alguém bater contra um assunto como esse, porque é um cumprimento. Vai cumprir. Por que vai cumprir? Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus sabia que tudo isso ia ocorrer. Mas Deus, por ser amor, Ele deu uma oportunidade para a nação, para o mundo. Mas como eles rejeitaram a salvação em Cristo, então Deus entra com a punição, com o juízo e com a ira. É o que nós estamos comentando pela Bíblia. Então vamos então lermos aqui Sofonias, capítulo de número 1, versículo número 15, está falando assim: aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de treva e de escuridão, dia de nuvem e de densas trevas. Vejam que a palavra do profeta foi confirmada por Jesus. Jesus confirmou a revelação do profeta, certo? E aqui acontecerá porque se chama um juízo e que não tem quem volta. Isso aqui. Só os arrependidos que não entrará por esse castigo. Mas os demais passarão por ele sem dúvida. Todos os que estiverem nesse corpo vivo passará por esse processo funegante, um processo que ele vai ser punidos porque não se arrependeram. Então, é o que a palavra de Deus nos revela quando está falando sobre o reinado do anticristo aqui, quando falando sobre trevas, angústia, ânsia, alvoroço, tribulação, que isso vai acontecer nos homens. Os homens receberão essa punição em recompensa do seu pecado. Entendeu? Os homens receberão esse castigo, esse juízo,
essa recompensa, essa porção, como a Bíblia diz, por causa do seu pecado. Porque não arrependeram, porque não quis Jesus. Então Deus mandará a recompensa contra o pecado do homem. Porque tudo aquilo que o homem comete através do seu corpo, ele receberá um juízo. Certo? É o que a Bíblia está falando aqui para nós. E que isso vai acontecer. Se a pessoa crer, vai acontecer. E se não crer, vai acontecer a mesma coisa. Talvez alguém vai ouvir o vídeo e falar, não, mas será que isso vai acontecer mesmo? Eu acho que não vai. Vai acontecer. Vai acontecer. Não tem quem muda esse quadro aqui. Não existe quem mudará esse quadro. Isso aqui cumprirá. Querendo os homens ou não, vai cumprir. Porque isso aqui não se trata de um gibi. Isso aqui não se trata de uma revista qualquer. Isso aqui se fala sobre a palavra de Deus. Não é de homem, é a palavra de Deus que está falando aqui. Então, comentei até a quinta taça da ira de Deus. Como eu já tenho falado, não posso demorar no assunto. Mas é só uma pequena revelação para que quem for ouvir esses vídeos entende que Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Olha, veja, entende um pouquinho só. A Bíblia diz que o amor de Deus ele é tão grande, tão imenso, que não tem como você contar a altura, nem a profundidade e nem a espaçez. De tão grande que é o amor. Agora, para e pensa o que a Bíblia conta sobre o castigo que Jesus passou para dar salvação para os homens. Então, por isso é que entrará em juízo os homens que rejeitam Jesus. Ok? É isso que a Bíblia está falando. Então, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus deu Jesus para os homens se salvar, os homens rejeitaram Jesus. Então, por causa da rejeição a Jesus, então Deus entra com a sua ira para punir os que não foram arrependidos. Entendeu? Meu abraço e até o próximo vídeo. Se você puder inscrever nesse canal, inscreva, compartilha e acompanha aí a leitura que foi lida aqui, que é pouco tempo. Tá bom? Obrigado.